E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe a sequência dos vídeos sobre as 5 competências da redação do Enem. E no vídeo de hoje eu trouxe o vídeo de número 4 da quarta competência, né? Vou falar um pouco sobre como é a quarta competência, como ela funciona e como é avaliada. E eu espero que vocês entendam, né, o que eu quero repassar e gostem do vídeo. Enfim, sem mais muita enrolação, bora lá. Eu vou começar aqui abrindo meu tablet. E abrindo a minha página do Samsung Notes com a temática do vídeo de hoje, que é a competência 4. Bom, a competência 4 trata sobre coerência e coesão, para ser mais exato. Coesão e coerência na redação do Enem, que eu costumo arredondar para uma só palavra, que são os conectivos, né? Que a gente costuma usar no texto. Então, aqui são avaliados itens relacionados à estrutura lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre as orações, frases e parágrafos. Ou seja, tudo isso é um conjunto que ajuda o texto a ficar coerente e coeso com todas as suas partes. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relações com as ideias anteriores citadas acima do texto. A competência 4 avalia o que chamamos de amarração textual, que faz com que as informações, dados e argumentos sejam dispostos de maneira sequencial, fluida e lógica ao leitor. A coesão é a principal preocupação da competência 4. Pode ser classificada em coesão referencial ou sequencial. Os elementos coesivos são responsáveis pela amarração das frases e sentenças e pela ligação dos parágrafos. Os dois casos são avaliados pela competência 4. Para alcançar a nota máxima na competência 4, é importante estudar os conectivos. Essa parte eu vou até frisar, inclusive. Conectivos, onde? Aqui. Ter noção do uso inter e interparágrafo e ler bastante para aumentar o vocabulário. Ou seja, a questão da coerência e da coesão é a questão tratada dos conectivos, porque na redação a gente tem vários tipos de conectivos, de adição, de... Como eu posso falar a palavra? Tem conectivos de... Quando você quer falar alguma coisa que você dá um porém, né? Tem esses tipos de conectivos também. São vários os tipos de conectivos que existem. Se você pesquisar no Google ou no Pinterest sobre listas de conectivos, ele vai dar uma lista bem complexa de conectivos para se usar na redação. Inclusive, eu vou já dar um exemplo com todos os conectivos aqui que tem na redação que eu vou analisar. Então, o que a quarta competência cobra principalmente? Fora a coesão e a coerência, né, que são juntas, a coesão e a coerência formam os conectivos. O seu texto precisa estar ligado, todas as ideias deles, por meio de conectivos. É como cita aqui parte do texto. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as ideias anteriores. E como que a gente faz isso? Com os conectivos. Toda vez que a gente for propor uma nova ideia, a gente conecta essa nova ideia com o conectivo e faz com que ela esteja coesa à ideia citada acima, né? Que ela tenha parceria, por assim dizer, com a ideia. E não fique algo solto na redação, né? Sem propósito algum, que não tenha relevância nenhuma.
Aqui na redação eu vou pegar a parte preta. Pronto. Até mesmo um roxo para destacar. Já começamos assim. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, né, que é um conectivo, eu não estou lembrando a palavra agora, mas é como se fosse um conectivo de controvérsia. Eu falo alguma coisa, porém, temos outras ideias a ser colocadas no texto. Os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade de seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário diz respeito a princípios importantes da vida social, ao saber, a liberdade e a privacidade. Então aqui ele usou os conectivos contudo, uma vez que, nesse sentido e sob tal ótica, que são ótimos conectivos a se usar em uma redação. De acordo com Jean-Paul Sartre, creio que é francês, o homem é condenado a ser livre. Nessa lógica, o uso de informações do acesso pessoal para influenciar o usuário confronta o pensamento de Sartre, visto que o indivíduo tem sua liberdade de escolher impedida pela imposição de conteúdos a serem acessados. Dessa forma, a internet passa a ser um ambiente pouco democrático e torna-se um reflexo da sociedade contemporânea, na qual as relações de lucro e interesse predominam. Faz-se imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura. Outro sim, que é um conectivo muito usado em redação para citar novas ideias, é válido ressaltar que, conforme Immanuel Kant, o princípio da ética é agir de forma que essa ação possa ser uma prática universal. De maneira análoga, a violação da privacidade pelo acesso aos dados virtuais sem a permissão das pessoas vai de encontro à ética kantiana, dado que se todos os cidadãos desrespeitassem a privacidade alheia, a sociedade entraria em profundo desequilíbrio. Com base nisso, o uso de informações virtuais é prejudicial à ordem social e, por conseguinte, torna-se constável quando executado sem consentimento. Então a gente analisa aqui nessa parte D1 e D2, eu não vou nem marcar. D1 e D2 ele usa vários conectivos, como nessa lógica, dessa forma, portanto. No D2, outro sim, de maneira análoga, pode ser também usado de maneira análoga a isso. Com base nisso, por conseguinte, que é dar continuidade à ideia. Então ele usa vários dos conectivos para unir as partes do texto, deixando o texto mais fluido, com mais sentido. O texto que você lê, entende e compreende tudo por conta desses articuladores que ajudam. Em suma, ou em resumo, por assim dizer, são necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Logo, a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, cabe às empresas de tecnologia solicitar autorização para o uso dessas informações por meio de advertências com linguagem clara, tendo em vista a linguagem técnica utilizada atualmente por vários do tipo. Ademais, aqui quando ele coloca o ademais é para mais uma parte das ideias, mais uma parte da parte final do texto dele, que é a conclusão. Compete ao cidadão ficar atento a essa questão, de modo a cobrar e pressionar essas empresas. Enfim, a partir dessas ações, as tecnologias, como diz Steve Jobs, moverão o mundo para a frente. Aí aqui nós temos outra parte. Na redação, marcamos em negrito alguns dos principais elementos coesivos presentes. Os termos outro sim e em suma fazem a ligação entre os parágrafos. Ou seja, outro sim e em suma fazem as ligações do segundo parágrafo, do terceiro, na verdade, e do quarto. E o termo, contudo, marca uma ideia de oposição. A palavra oposição eu não tinha me lembrado. Enquanto, portanto, refere-se a uma ideia conclusiva, da conclusão. Expressões
sobre como expressões como sob tal ótica, nesse sentido, com base nisso, retomam as ideias abordadas, trazendo sequência e fluidez para o texto. Então, pessoal, os conectivos eles são uma parte importantíssima da redação, porque eles deixam a redação mais fluida, né? Eles dão essa fluidez a mais no texto, no nosso texto. E é isso que o redator quer, que o corretor quer quando ele procura uma boa redação. Que todas as ideias estejam ligadas de forma clara, coerente e coesa, né, com o uso dos conectivos. Então, para se ter o 200, né, que é a pontuação máxima nessa competência, tem que se ficar atento ao uso de todos os conectivos, né, pesquisar bastante, ler bastante para aumentar nosso vocabulário na hora de escrever a redação e também pesquisar sobre o uso de cada um dos conectivos para não usá-los errado, porque assim diminui a nota se forem usados de forma incoerente, né? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixem um like, se inscrevam, comentem e compartilhem. Se tiverem alguma ideia também de vídeo, podem deixar aqui abaixo que eu irei trazer. Hoje o vídeo de hoje é o quarto vídeo da sequência das 5 competências. Teremos a quinta e última competência também, falando sobre conclusão do texto. E, enfim, espero que vocês tenham gostado, que o vídeo ajude vocês a compreender um pouco melhor sobre cada uma das competências. E ajude, porque estamos aí a menos de 80 dias, creio eu, da prova do Enem. 80? Menos de 80, bem menos. Então, enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.